Podcast Frente e Verso tem o apoio de Vurt. Aqui a internet é de verdade. Contrate já. Internet é Vurt. A mais rápida, sem travamento, a melhor fibra ótica de Goiás. Internet Vurt. Aguardente 77, puríssima e artesanal. Desde 1990. Qualidade e sabor inconfundível. Almeida Contabilidade. Contabilidade rural e empresarial. Abertura e fechamento de empresa. Declaração de imposto de renda. Pessoas físicas ou jurídicas. Contábil ou fiscal. Almeida Contabilidade. 62 991 93 49 51. Cross Girl, calistenia, funcional, cross, musculação e dança. Cross Girl, fale com a professora Andréia Ramos. Telefone 992 31 51 83. Cross Girl. No ar, podcast Frente e Verso. Frente e Verso. Arte, cultura, música, religião, esporte, política. Aqui a sua opinião tem voz. Debates, cidades, estado, Brasil. Podcast Frente e Verso. Podcast Frente e Verso. Bom, amigos da Top News, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sei lá que hora que você vai estar assistindo, mas olha, já deixa o seu joinha, curta, compartilhe com os amigos. O nosso podcast Frente e Verso, toda semana tá aí, quinta-feira, 21 a 22 horas, entrando no ar. É muito boa a sua participação e o seu compartilhamento com os amigos aí. Vamos compartilhar porque, olha, dá trabalho demais para fazer, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós estamos aqui no gabinete desse, olha, vereador. Gente, muita gente fala que ele é muito polêmico, que ele briga com todo mundo. Não! Passa a conhecer direito, vem aqui no Legislativo Goianiense, visite a Câmara Municipal, venha até seu gabinete, procure conversar com ele, você vai passar a admirá-lo como legislador. Vem fazendo um trabalho excelente, muitos requerimentos, projetos essenciais para a nossa capital. Nada mais, nada menos do que ele, Fabrício Rosa. Obrigado, Fabrício. Que satisfação poder receber você no nosso podcast e você nos acolhendo aqui no seu gabinete. Obrigado, seja bem-vindo ao Top News Goiás. Eu que agradeço, meu querido, bom demais estar aqui com você, eu acompanho também seu trabalho. Ele é um atuante no plenário, todo dia acompanhando as principais pautas da cidade. Parabéns pela força, a gente sabe que não é fácil fazer comunicação popular, comunicação comunitária, as pessoas merecem esse carinho, essa dedicação sua. Fico muito feliz de estar aqui com vocês no Top News, espero que a gente tenha um papo agradável e já de início coloco o nosso mandato à disposição. Nós estamos aqui no Gabinete 33, aqui na Câmara de Vereadores, prontos para receber cada um e cada uma de vocês. Fabrício, o que você está achando já terminou o primeiro semestre, né? Aqui na Câmara, terminou, já agora passou o recesso, você não ficou de recesso, pelo que a gente acompanha você nas redes sociais, você entra em excesso de trabalho durante o recesso. Como você está vendo esse segundo semestre deste ano aqui no Legislativo? Está tendo alguma dificuldade ou está tudo tranquilo? Olha, o principal fato nesse início de segundo semestre é o racha da base do prefeito Sandro Mabel. Esse racha é fruto de um perfil, na minha perspectiva, autoritário, violento, da parte do prefeito Sandro Mabel. Por outro lado, de um perfil de uma parte dos vereadores que está em busca de maior estrutura, de mais cargos na prefeitura. E, por outra parte, outros vereadores que não concordam com o modelo de gestão do prefeito Sandro Mabel. Então, talvez o que há de novidade nesse um mês de segundo semestre são as consequências desse racha. As consequências desse racha faz com que a gente vote, por exemplo, a revogação da taxa do lixo, que eu achei muito positivo. Eu mantenho uma coerência,
Eu votei, lutei para que a taxa de lixo não existisse aqui em Goiânia. Goiânia é uma cidade que possui um orçamento de mais de 10 bilhões de reais, é a 15ª cidade mais rica do Brasil. Não existem estudos técnicos que demonstrem a necessidade dessa taxa. Nós sabemos que nós enfrentamos há alguns anos uma dificuldade na limpeza da cidade, mas não há estudos qualificados que demonstrem a necessidade dessa taxa. Essa taxa foi aprovada de maneira apressada, atabalhoada, sem ouvir o parlamento, sem ouvir a população. Então, uma série de manobras foram feitas pelo prefeito Sandro Mabel e por essa base, que agora revoltada volta atrás. A gente, enquanto esquerda, enquanto oposição, a gente, claro, se soma para fazer com que não seja um toma lá da cá, para fazer com que, de fato, essa taxa seja revogada na segunda votação. Por isso, eu convido vocês a acompanharem essa discussão, a estarem mais presentes aqui no parlamento. Uma dificuldade que eu senti logo que virei vereador, isso tem 1 ano e 4 meses, foi a pouca presença da população acompanhando as discussões. É importante que você que está em casa acompanhe, independente das discussões ideológicas, independente do seu posicionamento, é importante acompanhar a vida da Câmara de Vereadores. Eu tenho tentado me acostumar com esse espaço. Eu venho de uma família pobre, minha mãe é merendeira, meu pai é pedreiro, fui servidor público, sou servidor público há 25 anos, então eu sou acostumado com um espaço um pouco mais organizado, um pouco mais técnico, e eu chego aqui e encontrei a Câmara num lugar um pouco que eu considero desorganizado, com várias possibilidades de escândalos, de corrupção. Então esse não é o meu lugar no mundo, trabalhei muitos anos na Corregedoria da Polícia, então não tem sido fácil estar nesse ambiente. Tem sido desafiador, mas para que esse desafio seja um pouco menos doloroso e um pouco mais virtuoso, a gente precisa da participação das pessoas. Hoje, o seu relacionamento com a mesa diretora, com o Romário, com o Anselmo, como que é o seu relacionamento com eles? É tranquilo? Eles se escutam? Você bate de frente com eles? Bem, eu tenho um posicionamento, eu sou um policial gay socialista. Eu tenho um posicionamento peculiar no mundo, eu não abro mão do meu posicionamento, eu dialogo, não sou uma pessoa que briga, como as pessoas tentam mostrar, fica parecendo que eu brigo, né? Que você vê que no dia a dia que não é assim. Eu dialogo, sim, com o Policarpo, com o Anselmo, mas eu sempre deixo claro que ninguém, a não ser a corrente ideológica que pensa igual a mim, manda nos meus posicionamentos. O que eu procuro é ter consciência, é ter coerência, é ter honestidade, é ter transparência e pensar no bem comum. Então eu não me mobilizo no mundo em busca de lucro, em busca de enriquecimento, mas em busca daquilo que é voltado para o bem comum. Então, sim, eu converso com o Anselmo, converso com o Policarpo, converso com a mesa, negocio com todos, converso com a bancada do PL. Inclusive, gosto pessoalmente dos vereadores da bancada do PL. Tenho oposição política programática, mas pessoalmente tenho muito respeito e carinho por cada um deles. Mas deixo bem claro que todas as mobilizações não afetam a minha votação, o meu posicionamento, a minha liberdade. É isso, assim, diálogo com todos, já apresentamos dezenas e dezenas de projetos de lei, conseguimos aprovar alguns desses projetos, especialmente no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Importantíssimo. Antes dessa discussão do FELCA, a gente já tinha aprovado alguns projetos, porque na polícia eu trabalho com enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes há algumas décadas, fazendo operações não apenas aqui em Goiás, mas no Brasil todo. As margens das rodovias são muitos prostíbulos, motéis, casas noturnas. Postos de gasolina. Postos de combustível. Então a gente realiza operações no Brasil todo há bastante tempo. Então acaba que eu me envolvi com essa pauta há muito tempo. Então nós conseguimos aprovar alguns projetos de lei. E temos tentado conversar para que Goiânia seja uma cidade mais limpa, uma cidade mais transparente, uma cidade para todos. Algumas coisas que me assustam ainda na cidade, o fato de alguns bairros não serem asfaltados, o fato de muitas escolas não possuírem professores, o fato de a saúde estar uma calamidade completa. Hoje eu recebi várias denúncias, faltando luva, faltando equipamento básico, faltando fita para insulina, faltando insumos básicos para o funcionamento dos hospitais. Então isso é algo que tem nos assustado, e a opção do prefeito por privatizar, por fazer uma gestão via OS. Nós sabemos que essas OS têm sido antros de corrupção, isso não só em Goiás, mas no Brasil todo. Aqui a gente vê vários casos de corrupção, e a gente acredita que o serviço público pode agir de maneira muito mais com qualidade melhor e com menos corrupção. E você deixou bem claro, em tribuna você disse: eu não tenho cargo na prefeitura, não tenho nenhum assessor. Você deixou bem claro isso.
Então, a sua opinião e o que você diz lá com embasamento dentro das reclamações que você os vereadores, não só você, mas os vereadores, é o para-choque entre a população e o prefeito. Às vezes você cobra, como outros também cobram, não é ouvido pelo secretário, se faz uma mídia muito grande, um exemplo, a mídia das lâmpadas de LED, né, que você também pediu explicação, e nós todos também queremos saber, e esse ponto também que você toca, da falta de interesse da população em vir à Casa de Leis. Olha, é importantíssimo esse detalhe. Se não der para você vir assistir as sessões, acompanhe pelo canal da TV Câmara, pelo YouTube, porque a população, às vezes, eu vejo como jornalista que um vereador igual você, igual tem outros também, que são determinados, que procuram buscar o melhor para a população, mas a população, às vezes, vira as costas. Cobra muito de vocês, mas não demonstram aquela vontade mesmo de querer mudar. Outro detalhe, SEI da Limpa Gin. Como você está vendo isso daí? Como você vê essa comissão? Sim. É importante que você que está em casa saiba, o contrato com essa empresa chamada Limpa Gin é um contrato no valor de 500 milhões de reais. Goiânia repassa para a Limpa Gin 20 milhões de reais por mês. É talvez o maior contrato da prefeitura. A cidade continua suja, são vários bairros onde há atraso na coleta de lixo, onde o lixo não é coletado, há denúncias de superfaturamento, de que os preços estão elevados, e para descobrir se é verdade, é preciso comparar com outras cidades. Preciso que a gente analise outras cidades com um perfil igual ao de Goiânia, é preciso que a gente analise essas empresas que compõem o consórcio Limpa Gin, se elas prestam serviço em outros locais, uma de Brasília, uma outra de Catalão, qual o valor que elas cobram. Então, a própria licitação foi denunciada por outras empresas que tentavam disputar, quais são os interesses que estão por trás, os interesses empresariais. Isso a gente só pode descobrir se houver investigação. Então eu sou a favor da investigação, sempre sou a favor das investigações em geral, mesmo que sejam investigações em nível federal contra o governo do meu partido. Eu acho que a investigação é sempre bem-vinda. E ainda mais quando tratamos de um assunto que é tão importante, que está ligado à saúde das pessoas, está ligada à vida básica da cidade, que é a coleta de lixo, a coleta de material reciclável. Eu tentei participar da SEI, mas o Partido dos Trabalhadores fechou questão no sentido de não montar um bloco, apenas apresentar os nossos nomes enquanto partido. Somos apenas 3 vereadores do PT. Certo. Os outros montaram blocos de 4, de 5 vereadores. Isso significa que o nosso partido não conseguiu ingressar enquanto titular da SEI. Mas nós seguiremos fiscalizando, denunciando no Ministério Público, no Tribunal de Contas, acompanhando essa SEI. É preciso que você que está em casa acredite. Eu sei que a história da SEI aqui de Goiânia, sempre as pessoas falam, acaba em pizza. Mini pizza. A gente espera sinceramente que não acabe em pizza, nós esperamos sinceramente que haja uma investigação. Se eu tivesse entrado, eu não entraria para pressionar o prefeito em troca de cargo, porque é isso que acontece muitas vezes. A SEI anterior da Comurga, ao final, os vereadores que participaram pressionaram o prefeito em troca de cargo. Um vereador nomeou a irmã como secretária, o outro nomeou o tio como servidor de alto escalão, o outro nomeou o pai. Então não é esse que é o melhor caminho, não é isso que eu faria, não é isso que eu quero. Da mesma forma, nós enfrentamos todo tipo de propina, de ameaça, porque as empresas também são ameaçadas. Então a gente ia investigar todos esses lados, mas não conseguimos chegar lá. Mas eu vejo com bons olhos, me preocupa a contradição do Mabel. O Mabel é bem contraditório, dizendo que não se importa com a SEI da Limpa Gin, mas age nos bastidores para impedir que ela aconteça. Então é uma postura contraditória, com um misto de autoritarismo, mas o fato é que ela foi aprovada, cabe a cada goianiense acompanhar. Nós temos que acompanhar, nós temos que mandar a sugestão para os nossos vereadores, mandar a sugestão para a SEI, vir até aqui, não deixar que termine em pizza, porque o que nós queremos é que Goiânia seja a cidade mais limpa do país. Goiânia já foi uma cidade muito limpa, muito verde, e está perdendo esse espaço. Nós queremos que ela seja efetivamente limpa, e para que seja, é preciso que haja investigação em empresas que prestam um bom serviço. Goiânia é uma cidade muito bonita, né? Merece mais um maior amor, um maior carinho por Goiânia, né? Goiânia se transformar em um balneário Camboriú, na Curitiba, uma cidade que dá gosto, você vê a limpeza, a seadez, mas a população também, Fabrício, às vezes assim, eu penso que o problema não está só no poder público.
nós precisamos de um trabalho de conscientização da população também. Não estou defendendo o Sandro Mabel, prefeito, não. Sim. Mas cobro muito também da população. A Sim. população precisa ter uma educação melhor com relação ao lixo. Às vezes você vê até alguns serviços sendo prestados por prefeituras, não só Goiânia, mas interior de Goiás, que é executado e a partir do momento, menos de 24 horas, está tudo ali de novo. Sim. Então, nós precisamos trabalhar isso também. Você como um jovem, atuante, vereador bom, que precisa ter isso. Uma Câmara sem você, que fica sem graça hoje. A Câmara de Goiânia sem o Fabrício Rosa hoje é uma Câmara sem graça. Não estou desmerecendo os nobres pares, os amigos, colegas, não. Mas você, Ava, eu sinto vocês assim, mais aguerrido mesmo, com vontade de fazer, mas a população tem que ajudar. Sim. A população tem que ajudar. Sim, nós acreditamos que o cuidado com o lixo que nós produzimos, e o goianiense, você que está em casa, produz 1 quilo de lixo por dia. Goiânia produz mais de 1.000 toneladas de lixo por dia. Mais de 1.000 toneladas de lixo por dia. É muita coisa. Então é preciso que a gente reduza a nossa produção de lixo, é preciso que a gente reutilize aquilo que a gente produz, que a gente recicle, que a gente valorize as cooperativas. Goiânia possui 12 cooperativas que estão precarizadas também pela Limpagim. Antes, quando era comum, que eles recebiam mais materiais e esses materiais chegavam mais bem selecionados e mais limpos até eles. Agora as cooperativas estão sofrendo porque a Limpagim visa o lucro e não visa o bem comum. Então as cooperativas, e eu me reuni várias vezes com essas cooperativas, visitei, o que elas reclamam é que o serviço piorou muito. Goiânia recicla apenas 2% daquilo que produz. Isso é um dos índices mais baixos do mundo. Então é uma vergonha civilizatória. É uma vergonha enquanto cidadão nós não sermos capazes de cuidar do lixo que a gente produz, não sermos capazes de ter um aterro sanitário, porque nós não temos. Nós temos um lixão a céu aberto que pode explodir, que pode derramar, que pode ameaçar as águas, as florestas, enfim. Algo grave pode acontecer, só que como não é algo que está às vistas, isso não dá voto e não é valorizado. Mas enquanto uma sociedade civilizada, nós deveríamos pensar e priorizar essa questão. E sim, precisamos continuamente fazer projetos com as escolas, com as famílias, para que a gente modifique a cultura de jogar lixo na rua, de jogar lixo em qualquer lugar. O que há de mais feio é as pessoas abandonarem sofá, armário, e nisso eu tenho críticas ao Mabel, sou de oposição, mas nisso eu estou com o Mabel. Eu acho que tem que conscientizar as pessoas para não abandonar os seus destroços por aí. Existe o catatreco que tem que funcionar, então a SEI tem que verificar se o catatreco está funcionando. Né? A SEI também é para isso. O catatreco é a Limpagim que vai prestar esse serviço, está funcionando ou não. Mas nós temos que conversar com a sociedade, não de maneira autoritária como ele faz, quase com um chicote na mão, batendo nas pessoas. Mas nós temos que ter uma política de conscientizar as pessoas para que não joguem lixo na rua, lixo no chão. Sofá, tem algumas escolas que eu tenho visitado, só para encerrar, que eu tenho visto projetos bonitos de umas gincanas. Os alunos trazem material reciclável, as escolas fazem gincanas, fazem várias iniciativas com os alunos, desde criancinhas bem pequenas até mais velhas. Eu acho que é desde o início da infância que a gente pode conseguir mudar essa mentalidade de cuidado com o lixo. Você é muito ligado à arte também, cultura, Sim. né? Vou te dar uma ideia de um projeto que há muitos anos atrás, eu comecei a executar em uma cidade pequena do interior. O cinema nas escolas, de uma forma que a escola já tem um pátio ali, às vezes tem até um salão, tem a quadra, é fácil de conseguir um telão, né? As cadeiras já estão lá. Promover uma lista para os alunos de 3 filmes, os alunos escolhem o filme que eles querem assistir e esse ingresso seria pago com garrafas PET, latinhas de alumínio. Então, um projeto de cinema na escola onde envolveria a família, a questão do lixo, da reciclagem e esse lixo, esse reciclado que seria vendido, seria volta para a escola em forma de dinheiro para poder estar trocando uma tomada, uma lâmpada. É um projeto simples, mas principalmente nas regiões mais periféricas da cidade funcionaria. Por que você já não põe um projeto desse para funcionar? Você tem projetos muito bons, né? Só mais uma ideia. Sim, eu atuo na pauta cultural
Eu e meu companheiro, nós fizemos um projeto voluntário, nós compramos um motorhome e rodamos o estado de Goiás, chamava Esperança sobre Rodas. Aí nós rodávamos o estado de Goiás, parando nas praças, distribuindo livros, fazendo sarau de poesia e apresentando também cinema. Nós fomos em 40 cidades, foram mais de 100 apresentações, nas praças, nas ruas, nas escolas. Nós fizemos isso do nosso próprio bolso. É um projeto muito caro, mas nós queremos muito que haja nas escolas porque as periferias estão completamente abandonadas. Não há um projeto, especialmente para os adolescentes e jovens. Projetos culturais, esportivos, estão abandonados. Então, sim, é muito bem-vindo esse projeto, vamos tentar qualificar e apresentar um projeto. Nós estamos também com uma sede nova do nosso mandato, no setor universitário, e uma das ideias de fazer ali na calçada dessa sede é, periodicamente, cinemas para as periferias ali do Jardim Novo Mundo, da Vila Moraes, do Bairro Feliz, para as pessoas da Vila Lobó, para as pessoas que estão em volta para participarem desse cinema, mas sempre com um viés conscientizador também. Então, algum documentário que fale sobre violência doméstica contra a mulher, algum documentário que fale sobre combate ao racismo, sobre abandono familiar. A saída do Igor Franco como líder do prefeito aqui na casa, deve-se essa semana ainda, capaz que deve estar formando aí, ele deve estar escolhendo quem vai ser o seu líder. Você espera aí que haja alguma mudança com relação ao novo líder do prefeito na casa? Olha, tem sido aventado o nome do vereador Tialo Ghiotti, que é do Avante, inclusive em nível nacional o Avante apoia o presidente Lula. Tem sido aventado o nome do Henrique, que é do MDB, o nome do próprio Anselmo, que já foi líder em outros tempos, se não me engano, o líder do Iris Rezende, foi um líder bastante longevo, bastante duradouro. O que nós esperamos é uma relação republicana. Eu continuo sendo oposição ao prefeito Sandro Mabel, não pessoal contra o prefeito Sandro Mabel. Eu não fiz campanha para o Mabel, porque eu entendo que é um projeto liberal. É um projeto que visa privatizar, por exemplo. Ele quer privatizar os parques, ele quer privatizar Vaca Brava, ele quer privatizar os mercados, o mercado da Rua 3, o mercado da 74, o mercado do Setor Pedro. Ele quer privatizar o CEMEIS. O CEMEI é uma iniciativa incrível do Partido dos Trabalhadores para garantir educação pública de qualidade para a criança. Antes, criança pobre, criança do 0 aos 6 anos, iam para assistência social, ia para as creches evangélicas, espíritas, ou eram abandonadas à própria sorte. Ou seja, elas eram da vida privada, daquilo que é privado. Elas foram trazidas para o setor público e para a educação. E o que o Mabel está fazendo agora é devolvê-las para a vida privada e retirá-las da educação na medida que quer passar as OS para os CMEs para as OS. Então nós somos contra esse projeto de privatização, esse projeto que não abre concursos, que não chama os concursados, que quer aumentar os contratos temporários, e na verdade isso é uma política de cargos. Eu ia falar ali, mas não consegui. É um carguismo, porque na verdade ele quer ampliar esses contratos para 5 anos, mas para beneficiar os parentes, os amigos, e eu não concordo com isso. O concurso, além de garantir independência, além de garantir direitos trabalhistas para os servidores públicos, ele garante que todos da sociedade possam disputar em igual condição. Não é porque eu sou irmão de fulano, primo de fulano, amigo de fulano, que eu vou conseguir um cargo. Eu vou disputar em igual condição. Então o concurso é a saída para o setor público. Sou contra os privilégios, claro, acho que juiz, promotor não deveriam ter esses salários absurdos que tem, ganhando acima do teto, que é mais de 50 mil reais. Eu acho isso uma vergonha, acho que deveria ser crime, inclusive. Crime com penas altíssimas para alguém que recebe mais de 50 mil reais. É uma vergonha num país marcado pela desigualdade, juiz recebendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, isso é uma vergonha da nossa sociedade. Mas o concurso tem que existir, o serviço público tem que existir, e o Mabel é contra isso. O Mabel persegue os servidores públicos, retirou a auditoria do próprio serviço público e passou para o SESI, que inclusive ele era chefe do SESI. Então, não é contra o Mabel, é contra o projeto de cidade que ele tem. Nós temos um projeto de cidade inclusivo, sem preconceitos, baseado no bem comum e não baseado no lucro de algumas poucas empresas. Então, eu não fiz campanha, só está grande aqui, eu estou querendo dizer que eu não faço parte do grupo do PT que fez campanha para o Mabel. Porque teve um grupo. Eu não fiz campanha para o Mabel, eu entendi o posicionamento do PT de votar no menos pior, porque o Fred
que era o candidato que concorria com ele, além de ser liberal, de ser privatista, ele ainda ele faz parte de um projeto preconceituoso, de um projeto discriminatório, de um projeto cheio de ódio, de um projeto que carrega o ódio e que também o golpe, carrega essa mentalidade autoritária contra a democracia. Então era um projeto pior. O Mabel era menos pior, mas eu não me contento com menos pior, eu não votei no Mabel, eu não fiz campanha para o Mabel, eu não faço parte desse time, eu não estou disposto a dialogar nem com o Mabel e nem com a sua base no sentido de fazer parte da base. Eu estou disposto a dialogar por uma cidade melhor, por um projeto comum. Pode ter projeto dele que seja bom, que eu possa votar a favor, não tem nenhum problema, desde que não seja um projeto privatista, um projeto excludente. E o que a gente espera do novo presidente é isso, uma postura republicana. Uma postura republicana, né? Que ele possa levar e trazer soluções para Goiânia. Que seja. O Igor, como líder do prefeito aqui, deixou um bom sinal, inclusive teve até coisas aí que ele votou contra mesmo o prefeito por não se compatibilizar com aquilo. Mas vamos falar das eleições 2026, está batendo na porta aí, nós temos eleições para deputados estaduais, federais, e o Fabrício Rosa quer dar um salto a mais, sai candidato a deputado estadual ou a federal? As eleições, o processo eleitoral não para depois que houve um encurtamento do tamanho da campanha para 45 dias e criou-se essa pré-campanha. Acaba que a pré-campanha não é regulamentada, mas a gente vive em pré-campanha. Isso eu vejo que é ruim para o processo democrático, porque as pessoas têm que se preocupar com o mandato, mas têm que se preocupar também continuamente com a campanha. Mas sim, eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu acredito que o nosso projeto é um projeto inclusivo. Sou o primeiro vereador a me preocupar com migrantes, não no sentido de dar cesta básica para migrante, mas no sentido de fazer uma política pública para migrantes. Nós apresentamos um projeto de lei sobre uma política pública para migrantes. Apresentamos um projeto de lei sobre uma política pública para a população em situação de rua, não no sentido de criminalizá-la, porque não vai resolver criminalizar, mandar embora, expulsar. Nós precisamos de uma política de trabalho, de oportunidades, de cuidado de saúde mental. Muitas pessoas em situação de rua são artesãos, colhem material reciclável. Nós precisamos aproveitar as potencialidades dessas pessoas, cuidar da saúde mental, dar um tratamento para essas pessoas para que elas possam se sentir úteis e colaborativas na própria vida e para a cidade. Então nós nos preocupamos com os grupos mais vulnerabilizados da cidade. A comunidade LGBTQIA+, as pessoas trans, as travestis são comumente violentadas, expulsas de casa, assassinadas. Então é um projeto que não pode ficar apenas em Goiânia, precisa estar em todo o estado. Nós queremos que a segurança pública funcione, mas não funcione a partir da morte, dos falsos confrontos, das trocas de tiro forjadas. Nós queremos uma segurança pública que respeite todas as pessoas, porque essas trocas de tiro forjadas atingem sempre as mesmas cabeças, as cabeças pretas, periféricas da periferia, e não aqueles que cometem crimes muito mais graves como essa operação mostrou agora. O PCC está em Goiás, numa grande cadeia produtiva do combustível aqui em Senador Canedo, são mais de 300 postos de combustível envolvidos, inclusive falsificando a gasolina que você recebe aí no seu posto de combustível e coloca no seu carro, e esse tipo de grande criminalidade não é alcançada pela segurança pública de Goiás. Uma outra que me deixa indignado é a criminalidade dentro do setor público. Desvio de emendas parlamentares, licitações fajutas, se é que tem licitação, porque esse estado quase não tem licitação mais, nem a prefeitura, nem o estado. É tudo baseado em dispensa, inexigibilidade, adesão a atas de outros estados, não se faz mais licitação. O que nós queremos, e aqui fica uma mensagem para o governador, é mais delegacias de combate à corrupção. Nós temos uma em Goiás, tinha que ter pelo menos umas 50 delegacias de combate à corrupção. Aí eu acreditaria que ele está enfrentando a verdadeira criminalidade, porque a verdadeira criminalidade não é o menino preto da periferia que furta um celular, que está errado furtar, mas furta porque é pobre, porque é periférico. Eu quero enfrentar os grandes chefões que estão lá dentro do Alphaville, dentro da Aldeia do Vale, dentro dos condomínios luxuosos. Isso o Goiás não faz. Essa operação da Polícia Federal mostrou isso, mostrou que o governador mente quando diz que aqui em Goiás não tem criminalidade. Tem, e da pior espécie. Então você é pré-candidato a deputado estadual. Voltando, sim, sou pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, apresentando um projeto de honestidade. Eu fico irado quando alguém diz o PT é corrupto, porque eu sou uma pessoa radicalmente honesta. Eu sou o único vereador a apresentar meus extratos bancários, que estão colados ali mensalmente, na porta aqui do meu gabinete. Sou o único vereador a abrir mão de uma verba que eles criaram aqui,
para não ter aumento de salário, iria ter o aumento, iria ter aumento de salário, iria haver aumento de salário, mas como não havia clima político para aumentar o salário, criaram uma verba de R$7 mil. Sou o único vereador a abrir mão dessa verba também, porque eu acho ela injusta. Enfim, não abro mão de alguns cargos porque eu acho que eles são importantes para os movimentos e para as associações que a gente atua. Então, cada assessor que tem aqui cuida de uma pauta diferente. Um cuida da questão das ocupações, da reforma urbana, o outro cuida da criança e adolescente, o outro cuida da comunidade LGBT, o outro cuida da saúde, que está um caos aqui na nossa cidade. Enfim, os assessores eles estão o tempo todo trabalhando nessas suas pautas. Mas é isso, sou pré-candidato a deputado estadual e conto com o apoio de quem está em casa. Adriana Corsi e Fabrício Rosa, como que é essa parceria? Adriana é minha amiga. Adriana é uma figura que tem uma excelente biografia, porque ela é filha do Darcy Accorsi, mas ela não é só a filha do Darcy Accorsi. Ela conseguiu construir uma biografia própria, ela passou num concurso para delegada de polícia, que é algo difícil. E aí dentro da polícia também não é uma carreira fácil, especialmente para mulher. Ela ocupou o maior cargo da polícia, ela foi a diretora-geral da polícia, então isso é uma coisa difícil, principalmente para as mulheres. Então ela não é só a filha do ex-prefeito, ela é uma pessoa que tem uma história própria, que tem um pensamento próprio, e eu tenho uma excelente relação com ela, porque ela é uma policial humanista, uma policial do campo democrático, que defende quase as mesmas pautas que eu defendo, que está no PT desde a sua origem. Então nós temos excelentes relações e ela é pré-candidata a deputada federal. O PT não lança candidato a governo do estado para 2026, não, Fabrício? Com certeza nós teremos candidatura. Eu acredito que nós temos que apresentar um projeto diferenciado desse que está aí, um projeto que seja popular, um projeto que dialogue com as pessoas mais simples, um projeto que dialogue com os trabalhadores e que não seja um projeto do agronegócio, um projeto dos grandes fazendeiros, um projeto dos grandes empresários que vão agir pelos seus próprios interesses, mas que seja um projeto do campo popular, das pessoas trabalhadoras, das pessoas historicamente excluídas, das pessoas que também fazem política. O povo brasileiro gosta muito de política, o povo goiano e goianiense gosta muito de política, e o bolsonarismo mostrou isso, de uma maneira ruim, na minha perspectiva, mas mostrou isso, que o povo gosta de política, o povo quer se sentir incluído, então o que nós queremos é chamar as pessoas para vir para esse diálogo, para construir um projeto verdadeiramente popular, verdadeiramente honesto e verdadeiramente comprometido com a distribuição de justiça, porque Goiás é marcado pela injustiça. São muito poucas pessoas morando em condomínios fechados e muito ricas, com acesso a privilégios, a viagens internacionais, a uma conta bancária gorda, enquanto a maior parte das pessoas recebe um salário de 2, 3, 4 mil reais. Então a marca principal é a desigualdade. E nós precisamos enfrentar a desigualdade em todos os territórios. No campo da justiça tributária, fazendo leis que diminuam, que os ricos paguem mais e os pobres pagam menos, que diminua essa desigualdade, em todos os outros campos possíveis. Só para a gente encerrar, transporte público de Goiânia, o que você me diz do transporte público de Goiânia? Porque ônibus sempre lotados, cheios demais, horários, população reclamando, se liga na redação, manda e-mail para a redação, imagina sua caixa de e-mail, como que não é sobre o transporte público? O que você tem a dizer sobre o transporte público da capital de Goiânia? A gente faz uma movimentação aqui dentro do mandato que se chama Pega o Busão. Nós vamos de ônibus, algumas pessoas da equipe, nos terminais, para verificar como é que está a situação do transporte público. Há décadas, nós vivemos as consequências de algumas famílias multimilionárias mandarem no transporte público. Eu sou a favor da estatização do transporte. Eu vejo que em outros países tem funcionado. Vários metrôs, o metrô de Londres, o metrô de Paris, o transporte público da Cidade do México, que eu conheço pessoalmente, são um misto de Estado e iniciativa privada. Eu sou a favor de o transporte ser prestado diretamente pela população e com tarifa zero ou próximo disso. É possível porque o transporte é um direito. Em algumas cidades grandes do Brasil isso acontece, como Maricá e outras cidades. Então é preciso fiscalizar. Nem sempre nós temos força para fiscalizar tudo, para estar em tudo, mas o que a gente vê aqui é um transporte horrível. Dessas nossas andanças, a gente viu que as mães com filhos cujos filhos são cadeirantes não conseguem transitar. O equipamento ali para subir a cadeira nunca funciona, elas ficam 3, 4, 5 horas esperando. Não possui ar-condicionado, alguns possuem, mas a maior parte não possui ar-condicionado. Os ônibus são superlotados nos horários de pico, no horário de rush.
os ônibus atrasam, não dá para confiar no aplicativo. Então é um transporte precário que se vende enquanto um bom transporte, mas quem viaja sabe que não é uma realidade. É um transporte muito precário, é um transporte que visa o enriquecimento de algumas famílias que historicamente mandam nesse transporte. A frota é velha, é sucateada. O governo federal mandou 100 ônibus para cá recentemente, e isso não é dito, mas do governo federal. Então é uma frota sucateada e as pessoas não são alijadas do poder de participação, inclusive este vereador. A gente não conhece como funcionam essas câmaras temáticas, essas câmaras técnicas. Inclusive o transporte não é assunto municipal, que é um absurdo. Transporte não é assunto do município. A legislação sobre transporte é estadual, porque a Grande Goiânia são 21 municípios, então passou-se para a Assembleia legislar sobre o transporte. Isso deixa mais distante ainda da sociedade. Então, não tem participação social, não tem controle, é para enriquecer famílias multimilionárias, o povo sofre há décadas e a gente precisa lutar para que isso não permaneça assim. Fabrício, acho que já chegou um tempo bom, né? Mas eu queria só que ele me falasse sobre cultura, voltar na cultura aqui, Fabrício, porque muitas pessoas, nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, que esse ano não teve, tem a Aldir Blanc, a Lei Rouanet. Mas uma coisa que chama muita atenção, que nós podemos perceber em quase os 246 municípios de Goiás, é o que acontece. O governo federal manda a verba, a lei existe, o dinheiro está lá. Aí esse dinheiro vem para os estados, chega no estado e ele vai para o município. Mas se sai 2 milhões, cai 2 milhões no estado, ele vira 1 milhão, quando ele chega numa prefeitura ele vira 400 mil, e aquele artista, que é um talento, que está lá na pontinha do interior, vê o secretário de cultura, e às vezes cultura e turismo, cultura e educação, construindo a sua casa de 5 milhões, e o artista que fez o projetinho, quem arrumou tudo, aquela papelada inteirinha, não consegue chegar. Você como vereador, eu não sei, mas como deputado estadual, você pode ajudar esse artista para fiscalizar esse dinheiro melhor. Que a Paulo Gustavo, ela foi mais aberta, ela foi mais branda, ajudou demais, ajudou muito. Mas a Aldir Blanc e a Rouanet, quando caem em certos secretários, ela some e são grupos de carta marcada. Os artistas goianos não aguentam mais isso não. Tá ficando muita gente boa sem poder mostrar o seu audiovisual, suas artes, o seu talento. Por isso, você, eleito deputado estadual, promete aqui para nós, da Top News, que vai olhar isso com carinho? Não, como vereador, nós já temos olhado. Essa casa não possuía uma comissão de cultura. Tinha de educação, de saúde, enfim. Nós enchemos o saco do Policarpo para criar. E aí criamos a Comissão de Cultura, que eu estou o presidente. Nós temos uma reunião mensal, nós ouvimos os vários trabalhadores da cultura, artistas, técnicos, fazedores de cultura de maneira geral, mensalmente. Inclusive, estamos com uma audiência para o final de setembro e convidamos o secretário para fazer parte, para ouvir os clamores de quem trabalha com cultura. Só bem breve, eu preciso que você que está em casa entre num consenso conosco de que cultura é um direito. Não pode ser que apenas eu, enquanto classe média, possa ir ao cinema, ao teatro, e as pessoas da periferia não tenham esse direito. Eu fui ao cinema a primeira vez com 18 anos, assisti o filme do Leonardo da Vinci, do Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio, do Titanic. Primeira vez que eu fui ao cinema, com 18 anos. Sim, eu venho de uma família pobre, eu não tinha acesso ao cinema, não. Mas as pessoas têm que ter acesso ao cinema e à cultura de maneira geral, aos museus, aos centros de exposição, mas isso não é o que acontece em Goiânia. Goiânia possui 2 bibliotecas horríveis, velhas, precárias, sujas, antigas. Goiânia não valoriza a cultura, mas nós precisamos valorizar. Então, para isso, o governo federal tem mais sensibilidade. O governo Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura, o governo Lula recriou o Ministério da Cultura e colocou ali uma grande artista, Margarete Menezes. O governo cria uma série de políticas de fomento à cultura, de incentivo à cultura, para que esse recurso chegue nas bases. O que a gente percebe é que muitas vezes os secretários ou não estão interessados em fomentar a cultura, porque mesmo com recurso, muitas vezes, e eu não falo só de Goiânia, muitas vezes não acessam esses editais,
ou quando estão interessados em beneficiar alguns grupos específicos. O secretário aqui de Goiânia é muito ligado ao sertanejo, eu não tenho nada contra o sertanejo, só que Goiás não se resume ao sertanejo. Existe hip hop, existe cultura LGBT, existe quadrilha, existe samba, existe carnaval, existe cultura de rua, existe Congo, enfim, nós somos muito mais plurais do que o sertanejo. Então, às vezes, o secretário pende para um lado quando deveria ser muito mais aberto. Esse é um ponto. Outro ponto é a corrupção. Na gestão passada, eu recebi muitas denúncias de corrupção, de alguns grupos que eram beneficiados e outros não eram beneficiados, mesmo tendo sido aprovados nos editais. Algumas listas de classificação que eram violentadas, o cara estava em primeiro e o que estava em terceiro passava na frente dele. Falta de transparência, o Conselho Municipal de Cultura ou sem se reunir, ou se reunindo apenas com uma parte, sem ouvir todo mundo. Enfim, então há uma série de questões que nós precisamos enfrentar. Tanto a corrupção da gestão anterior, quanto essa visão unitarista da gestão atual, que só pensa no sertanejo, precisa ser enfrentada. Por isso a gente tem se reunido mensalmente para tentar conversar com o secretário, para conversar com o prefeito. Nós já mandamos vários ofícios, nós já pedimos reuniões para que de fato haja uma pulverização desses recursos e para que o que mais importa, ele chegue na ponta, para que ele chegue lá no centro de cultura, lá do bairro mais distante, com a sua modalidade cultural, com a capoeira, com a dança, com o teatro, com a literatura, para que chegue lá nas pessoas que mais precisam, porque não é sempre que isso acontece. Então é nesse caminho que a gente tem seguido. Essa comissão é muito jovem, a gente está estruturando ainda, mas esperamos chegar lá. Com fé em Deus. Fabrício, tá aberto, quero te agradecer demais, muito obrigado, agradecer a Carolzinha, obrigado, viu? Toda a equipe sua, pessoal maravilhoso, nos trataram super bem aqui, obrigado de coração por você ter disponibilizado esse tempo, nos ter recebido aqui. Tá aí para suas considerações finais, pode ficar à vontade aí, mandar abraços, beijos. Bem, eu agradeço vocês, o Top News. Top News É um lindo nome. Agradeço vocês, o Top News. Continuem seguindo aqui o Top News, continuem acompanhando. Se quiser mais informações do nosso mandato, @Fabrício Rosa. É um mandato de luta, um mandato de todas as lutas. Então nós estamos nas ruas por uma outra política, para que as pessoas que não são de famílias hegemônicas, de famílias que estão no poder há séculos, possam chegar no poder político e possam distribuir o poder. Então esse é um mandato coletivo, é um mandato aberto, é um mandato feito com muito afeto, com muito coração, com muita transparência e com muita honestidade. Venha tomar um café conosco, venha nos visitar, aqui você é muito bem-vindo. Amigo internauta, curta, compartilhe, não se esqueça. Olha, você pode ser o que você quiser, o que você sonhar. Estude e acredite sempre, maior do que aqueles que querem te derrubar, é Deus que te levanta todos os dias. Até o próximo podcast Frente e Verso aqui pela Top News. Tchau. Valeu. Gratidão. Obrigado.